Já estamos aqui com o nosso entrevistado, o Dr. Eduardo Neubert Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio da Band News. Muito bom dia, é um prazer e um privilégio para mim, pessoalmente, mas também para o Conselho Regional de Medicina estar aqui na Band News, trazendo informações de qualidade, com segurança para a população. Isso é muito importante, então agradecemos o espaço. A gente que agradece, né? Vamos conversar aí sobre a Semana da Saúde, pautas aí da categoria que foi comemorado aí, celebrado no dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, mas como eu falei ali, a gente vai aproveitar um assunto do dia e a sua presença também aproveitar para entender o que é uma superbactéria, como o que a gente recebeu de notícia agora há pouco, né? De que a UTI de Novo Hamburgo, ela está retirando os pacientes, né? Transferindo para outros espaços, porque aí há a suspeita ou o risco aí de uma superbactéria estar tomando conta do local. Perfeito, isso é uma grande preocupação de toda a classe médica, principalmente quem trabalha em hospital, dessa questão dessas superbactérias. Resumo, o que são essas superbactérias? Elas são bactérias multiresistentes que não respondem aos antibióticos comuns. Então, eventualmente, elas podem causar, em alguns pacientes, alguns indivíduos internados, uma infecção que a gente não tem como combater essa infecção. Então, não vai ter antibiótico, não vai ter antídoto para se tratar essa superbactéria. Então, isso remonta àquela questão da preocupação que todos nós temos, o médico. Muita gente reclama, eu vou lá no posto de saúde e diz que é só uma virose. Eu vou lá no posto de saúde, diz que não tem que tomar nada, só me hidratar. É por situações como essa. Por quê? Como é que surge uma superbactéria? A partir do momento que eu uso demasiado de antibióticos, eles vão fazendo uma seleção natural. Então, as bactérias que o antibiótico consegue ser sensível, atacar, matam, só que começam a sobrar aquelas bactérias mais raras, mas como elas se reproduzem em grande quantidade. E acabam surgindo essas superinfecções. Então, esse é o grande risco do uso demasiado de antibióticos e o que acontece agora como lá no Hospital de Novo Hamburgo. Mas nós temos que fazer uma outra leitura também. Não é só questões negativas. Por quê? O sistema de controle de infecção nesse hospital está funcionando. Sim. Que fez o diagnóstico, conseguiu detectar, tanto que isolou aquela UTI. Que coisa horrível, tem uma superbactéria no Hospital de Novo Hamburgo. Sim, é ruim, o hospital vai ter que tomar uma série de medidas, até ter que fechar a UTI. Mas que bom, o controle de infecção desse hospital está funcionando de forma adequada, fez o diagnóstico. Muitas vezes no outro hospital, ali a 5 quadras, não sei se é o caso, que tem um hospital a 5 quadras do Hospital de Novo Hamburgo. Não tem superbactéria. Sim, mas é que não se fez o controle. Então, essa questão dessas superbactérias é esse. Tem que se fazer esse isolamento, que a gente chama epidemiológico, isolar a região, fazer toda a limpeza dos locais, evacuar os pacientes, cada vez mais fazer uso racional de antibióticos para evitar. Porque senão, daqui a pouco, se a gente conseguir pipocar esses casos, nós não vamos ter medicações para tratar pacientes que tenham essas superinfecções causada por essas superbactérias. Nesse caso, a limpeza, desinfecção do local é suficiente para acabar com a superbactéria? Ela fica onde? Ela fica no ar? Ela fica numa superfície? Ela fica, muitas vezes, fica em superfície, de repente, depende da forma de dispersão dela. Se ela tem dispersão aérea, se tem dispersão no local. Mas, é suficiente só a limpeza? Não teria como responder essa pergunta. Só que é os mecanismos que nós temos. Então, nesse momento, qual é os mecanismos que se tem quando se surgem superbactérias? Fazer o isolamento desses pacientes que estão com esses portadores dessas superbactérias, fazer o isolamento deles, os locais onde eles estavam, fazer a limpeza completa desses locais, e todo o indivíduo que for examinar esses pacientes, até familiares desses pacientes, quando forem visitar, ter algumas medidas de cuidado. Sempre fazer a lavagem das mãos antes e depois. Para quem não sabe, a redução da infecção hospitalar por bactérias com a limpeza de mãos reduz em 80%. Uma medida extremamente simples, barata e que reduz muito. Tudo aquilo que se falou na pandemia, né? Lave as mãos. Faz o que a gente esquece. Daí a gente acha, não, vamos trazer um antibiótico lá dos Estados Unidos, vamos trazer um antibiótico do Japão. Não se existe, pessoal.
Por isso que o cuidado de toda a classe médica, o cuidado dos farmacêuticos também, dessa super indicação de antibióticos que acontece no Brasil. Vai o paciente com uma tosse, já vai no médico, já quer um antibiótico. Até acontece comigo isso, meus amigos. Não, me prescreve aí aquele remédio. Me prescreve aí a azitromicina. Me prescreve aí o amalciclovulato. Pessoal, calmem, porque pode acontecer... Mas lembrem lá do 2º grau, do ensino... Agora é mais 2º grau, ensino médio. Ensino médio. A questão da seleção natural. No momento que eu uso antibiótico, eu estou selecionando as bactérias mais fortes. Então, por isso que eu tenho que ter um cuidado para evitar esses casos. Daqui a pouco não se tem tratamento. Tem um número de vezes ou uma média de mais ou menos quantas vezes um paciente pode tomar antibiótico até ele começar a não fazer mais efeito para determinados tipos de bactérias? Não, esse dado não se tem essa informação. Uhum. O que se tem informação, o máximo que a gente tem que direcionar o antibiótico correto para debelar tal infecção. Por isso que muitas vezes a gente tem que lançar mão de outros exames, não só a infecção pura e simples. Qual é a sensibilidade daquela região? Isso também se vê. Tem tipos de bactérias que são mais comuns em determinadas regiões. E os antibióticos são sensíveis para aquela infecção. Então, por isso, antibiótico ele é sempre bom quando necessário. O uso indiscriminado dele é que a gente tem que evitar. E aí, como você disse, né, vai lá para um atendimento numa unidade básica, num posto de saúde, e a recomendação é outra porque está fazendo aquele tratamento inicial de um processo de infecção. Uma situação muito comum, se eu puder relatar aqui, Claro. É muito comum o seguinte, normalmente o ciclo da vida de uma infecção viral ali é 7 a 10 dias. Daí a pessoa começa a ficar com tosse durante 5 dias. Não estou melhorando essa tosse, estou ruim, vou no médico. Não, fui no médico, ele só mandou tomar suco de laranja e água, me hidratar, tomar antitérmicos como paracetamol ou dipirona, mandou ir para casa. Não, mas eu vou tomar aquele antibiótico que eu tomei o ano passado para minha amigdalite que melhorou. Daí a pessoa no 7º dia começa a tomar o antibiótico por 3 dias. Opa, peraí, o antibiótico me resolveu. Não foi o antibiótico, foi porque já estava no ciclo da doença. Então, todos esses cuidados tem que ter. Mas precisa de receita, né? Não, precisa de receita, mas a gente, infelizmente, as pessoas sabem que daí consegue receita com os trange um ali, vai na farmácia, manda a receita depois, pega o remédio que sobrou. O que sobrou, e tem daí que o que olhar a acontece? validade. E acontece outras questões. Todo medicamento, a gente tem o efeito desejado e tem alguma quantidade de efeitos indesejados, que são os parefeitos. Daí a pessoa começa a ter uma diarreia, uma gastroenterite. Porque o quê? Aquele antibiótico que era para debelar a infecção respiratória acabou alterando a flora intestinal. Daí a flora intestinal, que a gente sabe, tem antibiótico, tem bactérias que estão ali naturalmente, mata algumas, gera outras. Então, respondendo à questão de Novo Hamburgo, que bom que foi feito o diagnóstico, então o hospital, de certa forma, o seu sistema de controle de infecção está funcionando de forma adequada, tomou as medidas necessárias e que existem, que é isolamento dos pacientes e limpeza dos locais, e agora a gente tem que ligar o sinal de alerta na própria Secretaria Estadual da Saúde, que isso está acontecendo aqui na Grande Porto Alegre. E, doutora, a gente falava muito, principalmente no início do inverno, de como prevenir, porque a gente está nesse contexto, né, de superlotação das emergências, das pessoas buscando muito atendimento. Como é que a gente previne que o caso se agrave a ponto da pessoa querer buscar um antibiótico, de precisar de um atendimento mais pesado? O que a gente pode fazer para não agravar tantos casos, né? Primeiro, assim, evitar locais confinados. Fazer sempre a questão da higiene pessoal é sempre muito importante, questão da limpeza de mãos. Eventualmente, se descobriu que está com uma infecção respiratória, começou a estar com tosse, tente se isolar de certa forma. Se não conseguir se isolar, eu não consigo, faça a utilização do uso de máscara. Isso a gente sabe que reduz um pouco a questão de infecção. Sempre tenha todos aqueles cuidados gerais. Quais cuidados? Vacinação, tenha vacinas em dia, grupos de risco. A gente viu, teve a vacinação agora contra o vírus influenza, da gripe. A taxa de vacinação das pessoas mais do grupo de risco não foi tão grande, isso é uma pena. Porque daí essas pessoas vão ter as formas graves da doença. Então são cuidados gerais que a gente chama, em geral. Tentar sempre manter uma boa saúde, tentar fazer sempre a higiene e limpeza das mãos, quando tiver cuidado, compartilhamento de copos, as coisas assim, também ter todo esse cuidado,
que essas são as medidas possíveis, né? Semana passada foi celebrado, então, o Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto, e eu sempre gosto de trazer aqui a ideia de que as datas, elas existem para jogar a luz ali para um tema. Então, a gente precisa falar daquilo, mas, bom, tem aquele momento especial em que se dedica uma atenção, todos os... o pessoal aí seja do movimento, assim, da categoria, do conselho, até mesmo a imprensa, a gente acaba trazendo o tema para a pauta. Na semana passada, que então teve essa comemoração, vocês chegaram a ter atividades e que assuntos foram debatidos aí para a gente compartilhar com os ouvintes? Fizemos várias atividades. Por quê? Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação caótica na saúde. Eu não quero ser alarmante, causar um alarme da população, um pânico na população, mas nós estamos vivendo uma situação, infelizmente, caótica, com superlotação de todas as emergências. Tanto de hospitais públicos, quanto de hospitais, até de certa forma, alguns hospitais privados estão com superlotação. Até aqueles pacientes que têm convênios e particulares de hospitais privados, quanto de hospitais do Sistema Único de Saúde, vivendo essa superlotação. E nós já vimos fazendo esse alerta muito antes. Então, uma situação como essa, o Dia da Saúde, serve quase como fazer um ponto de apoio para a gente fazer essa reflexão na sociedade. Estou aqui por causa do Dia Nacional da Saúde, para discutir essa questão, mas para fazer uma reflexão do que está acontecendo. Nós estamos vivendo 200% de ocupação nas emergências. O que representa isso? É só um número? Não. Isso é um familiar de alguém que deveria estar deitado, está sentado numa cadeira. Isso é o familiar de alguém sendo tratado na emergência. Em vez de ter o atendimento em 1 hora, 2 horas, está sendo atendido em 12 horas, 18 horas. Então, isso que nós temos que resolver. O Estado, não estou dizendo o Estado do Rio Grande do Sul, a culpa é do governo do Estado, a culpa é do governo municipal, não. Essa é a responsabilidade de todos nós, mas os gestores têm responsabilidade, porque nós já víamos apontando essa situação desde lá de fevereiro. Ao contrário dos outros anos, isso começou mais cedo, a sua superlotação, e não foram tomadas medidas. É sempre medidas de afogadilho quando a panela de pressão estoura. Vamos fazer antes, pessoal. E por que não foi feito antes? Temos várias justificativas, mas as políticas de governo estão sendo adequadas. Então, e não quero imaginar que esteja acontecendo isso, mas não quero imaginar que mortes evitáveis estejam ocorrendo. Mortes sempre irão ocorrer no sistema de saúde. Só que a gente não quer imaginar que mortes, que se tivesse um tratamento adequado, poderiam ter sido evitadas. E é isso que nós estamos discutindo aqui. A gente teve, o senhor até falou, né, desde fevereiro, esse alerta sobre a situação das emergências, das vagas, né, para atendimento na rede de saúde como um todo, né, todos os hospitais passando por situação aí de superlotação. Se imaginava até que chegaria a um colapso, né? E imagino ele não aconteceu. A gente tem essa superlotação, mas não tem se falado de colapso. Ou sim, e estou errada. Acredito que a partir do momento que um hospital trabalha com 300% de ocupação a vários dias, isso é um colapso do sistema. Não foi o colapso que a gente viu na época lá da pandemia de Covid-19, que as pessoas saíram em caminhões frigoríficos lá, levando os corpos. Não chegou nesse estágio de uma guerra generalizada, mas o colapso do sistema, onde tem 300% de ocupação, onde um paciente de 85 anos tem que ficar numa cadeira durante 12 horas. Quando a gente vai na UPA Zona Norte, nossa, aqui, a UPA, unidade de pronto atendimento, para resolver os problemas até 24 horas. Ou trata o paciente, manda ele para casa, com tratamento para casa, ou esse paciente interna e vai para a rede hospitalar de Porto Alegre. A partir do momento que o paciente fica lá 5, 6, 7 dias, tem uma coisa errada. Daí nós temos que definir o que é colapso. Mas acredito que estruturas que não são para internação, que não são para trabalhar como hospitais, estão como hospitais, é um colapso. E daí acontece aquilo que nós temos visto, que é uma questão que nós temos. Daí chega lá o paciente com seu familiar, busca atendimento no hospital X. Não, aqui não é o teu caso, porque esse aqui é um hospital de alta complexidade. Vai no posto. Daí vai no posto, não tem médico, ou já lançou as filas. Daí vai na UPA, não tem. E daí quem é que vira o para-choque do sistema? O médico. Sim, acaba sendo questionado por acaba não sendo estar questionado, ali. Até questões que não se podem conceber
de forma alguma que até a violência da população contra o sistema. Tivemos casos assim, inclusive, né? Pessoas que revoltam contra quem está ali na frente. Tem um indivíduo, desculpa a expressão, tem um mal intencionado. Nós tivemos um caso recentemente lá em Santa Cruz que foi um mal intencionado. O que é o caso que eu diria um mal intencionado? Ou o paciente com distúrbio psiquiátrico, não sei. Não avaliou. O indivíduo não tinha nada, procurou um atendimento no posto de saúde para não trabalhar 3, 4 dias. Não recebeu atestado. A médica, na sua autonomia, na sua obrigação ética, moral e legal com a sociedade em geral, não deu atestado. Esse indivíduo foi lá e ameaçou a médica, até de agressão e ameaçou de morte. Isso não se pode conceber, né? Isso aliado ao fato do trabalho exaustivo acaba gerando aumento de índices de síndrome de burnout, esgotamento psicológico, físico, né, dos profissionais da saúde. Claro, pessoal, porque o que acaba acontecendo? O que a gente tem cobrado dos gestores? Aumentem o número das equipes trabalhando nesses locais que estão com 200% de ocupação. Porque a partir do momento que eu estou numa emergência superlotada, eu tenho que atender o paciente que está chegando agora na porta, o paciente que chegou às 7h30 para ser atendido. Além desse paciente que é obrigação, eu tenho que cuidar o paciente que está lá internado, que já deveria ter ido para um hospital. Entendeu? Daí eu tenho que eu reviso esse paciente, reviso o paciente que está lá, eu tenho que discutir com o gestor para fazer a transferência desse paciente, eu tenho que falar com os familiares e o mesmo médico, que na verdade na prática ele deveria estar só atendendo lá na porta. E ainda tem que mais que atender essa pressão social da população. Tem médicos para toda essa demanda? Não, existem médicos no estado do Rio Grande do Sul para atender toda a demanda da população, mas não estão sendo contratados. Por quê? Daí é um outro problema. Está havendo a terceirização da saúde pública no estado do Rio Grande do Sul. O grande problema atual que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que está havendo a terceirização da saúde. O que acontece? Os gestores públicos municipais não querem mais fazer contratos, fazem contratos mal feitos ou não fazem concursos públicos e delegam as suas emergências, as suas unidades básicas de saúde a uma empresa terceirizada. Daí essa empresa terceirizada, em vez de contratar 4, contrata 2. E tem que atender uma demanda. Daí a população fica vendo, não, mas tem que ter mais médicos, vamos criar mais faculdades. Não, é que os médicos estão disponíveis para trabalhar, mas não estão sendo contratados. Porque agora se tem um intermediador. E como acontece em alguns municípios do Rio Grande do Sul, posso falar porque não é segredo nem sigilo, Canoas, por exemplo. Canoas aconteceu a quarteirização. Nossa. Tem unidades básicas de saúde lá e pronto atendimentos que a Prefeitura de Canoas contratou uma empresa, essa empresa subcontratou uma outra empresa que presta atendimento. Vai contra, se falou tanto sobre a importância do Sistema Único de Saúde, como o SUS é bonito, como o SUS é importante, só que o Sistema Único de Saúde foi desvirtuado agora aqui no Brasil. Por que foi desvirtuado? Já se sabe, tem vários estudos que mostram o que é. Para um médico resolver 80% a 90% dos problemas da sua comunidade, ele tem que ter vínculo com aquela comunidade, tem que ter boa formação. Só que o médico que está atendendo na unidade básica de saúde, seja em Porto Alegre, seja em Canoas, seja em Alvorada, seja em Viamão, não, hoje é um, amanhã é outro. A culpa é do médico? Não, não se contrata. Hoje em dia eu tenho que contratar um médico especialista para atender no posto de saúde. A gente tem que perder. O médico de postinho é um médico com uma formação extremamente longa. Tem que ter os 6 anos de faculdade, mais idealmente uma residência médica em medicina de família e comunidade. Esse vai ser o médico bom. Mas não se faz contratos. É isso que nós viemos denunciando ano após ano e os gestores parece que não dão bola para isso. Daí eles contratam uma empresa que muitas vezes está a sede da empresa lá na Bahia, que muitas vezes não paga os profissionais. Temos casos de cidades que estão 5, 6 meses com os profissionais sem receber. E como eles não recebem por CLT, por contrato, eles recebem por pessoa jurídica, ninguém está nem aí. Vai se culpar para quem? O Ministério Público do Trabalho diz que não atua nessas questões. Sim, essa Então é uma situação, são várias. Eu apresentei aqui um diagnóstico do problema e são várias soluções. A curtíssimo prazo tem que contratar mais profissionais, seja que vínculo for. Mas a médio e longo prazo tem que voltar a ter concursos públicos de trabalho para a saúde pública. Nós não podemos delegar as funções.
Sim, é algo que acabou se perdendo, né, no serviço público. Estamos conversando aqui com o Dr. Eduardo Neubart Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o CREMERS. A gente teve nessas últimas semanas, talvez 2 meses, denúncias de alguns casos, não necessariamente da área da medicina, né, a gente teve na psicologia, mas de um exercício ilegal da profissão, se valendo de registro técnico de outro profissional, e a gente sabe que isso eventualmente acontece na medicina também, né? Um profissional ali que não é formado, que acaba indo lá para uma cidade do interior, engana a população, atende e não é alguém com capacitação para atuar nessa área, né? Como é que o CREMERS acompanha situações assim? O CREMERS vem acompanhando com muita preocupação isso, que houve um aumento agora substancial do exercício legal da medicina, principalmente, teve esse caso da psicologia agora, mas principalmente na área da estética, né? Como a área da estética é uma área que não é coberta por convênios, o Sistema Único de Saúde também não cobre procedimentos estéticos, o que acontece? Muitos profissionais de outras áreas, biomedicina, farmácia, fisioterapia, odontologia, vem querendo fazer procedimentos estéticos que são privativos de médicos. Não é porque o médico é melhor do que os outros. Não, de forma alguma, não é isso. A discussão não é essa, é pela formação do médico. O médico tem os 6 anos de faculdade, tem todo aquele milhares de horas na graduação para fazer um determinado procedimento. Ele tem residência médica na área, seja na cirurgia plástica, seja na dermatologia, para fazer esses procedimentos estéticos. Só que a gente vê muitas pessoas querendo banalizar esses procedimentos, e a gente vê os absurdos que vem ocorrendo. Até foi interessante ontem, estava lá num evento aqui no Cais do Porto, lá na cidade da advocacia. Até uma advogada me abordou no final e o que vocês vão fazer contra essas clínicas aí que não tem médicos responsáveis? Olha, nós acabamos passando essas denúncias para a Polícia Civil e para o Ministério Público. Olha o que aconteceu comigo, me levantou e mostrou a barriga. Estava também com uma bactéria ali resistente no abdômen. Nossa. Sim. Só que daí até uma própria pessoa, um indivíduo com formação jurídica, advogado, vai lá e se coloca nesses riscos. A gente precisa também do apoio da população nesses casos, né? Sim, de não aderir a esses espaços. De não aderir, confiram a formação do profissional. E eu não estou nem falando só de profissionais das outras áreas, mesmo médicos que fazem procedimentos em locais não adequados. Faz procedimento local adequado, questão de asepsia, questão de limpeza, questão da vigilância sanitária, questão até de ver a procedência dos produtos. Esse é um grande cuidado, porque muitas vezes, pessoal, fico alerta que o barato sai caro, depois tem uma complicação grave, não vai ter que saber como tratar. E daí acaba superlotando as emergências. A gente tem visto um grande número de pessoas fazendo procedimentos chamados de harmonização facial. Sim. Daí injetam produtos na face, algumas vezes fazem lesão nervosa ou vascular e não tem que se fazer. Como eles não têm habilitação, não têm o conhecimento, daí largam o paciente lá na emergência para tratar complicações. Daí fica difícil, meu. E, doutor Eduardo, o senhor falava sobre a qualificação, né, a qualidade da formação desses profissionais médicos, enfim, todo mundo que mexe com a área da saúde, né? E a gente tem uma preocupação muito grande do Conselho na questão da formação, da abertura de cursos, da educação propriamente. Se debate muito a questão do ensino à distância e de todo o processo de formação desses profissionais. De que forma o Conselho tem se posicionado também nesse sentido de reforçar essa formação e de acompanhar também o processo, né, junto às universidades, aos cursos. A gente tem, né, a questão das escolas médicas. Como é que o Conselho enxerga esse cenário hoje em dia? É um cenário extremamente preocupante. Primeiro, o Rio Grande do Sul atualmente tem em torno de 40 mil médicos ativos para 11 milhões de habitantes. Então é um número muito superior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu chego no posto, não tem médico, peraí, a culpa é do gestor, porque o médico existe, ele está por aí. Ele não quer trabalhar em Cacimbinhas. Sim, tem muito essa Ele não história, quer né? trabalhar, não, ele quer trabalhar, deem condições que ele vai trabalhar. Então, é que não dão condições, não dão estrutura de trabalho. Porque não tem cinema. Porque não tem teatro.
Nada contra, eu não vou, eu moro em Porto Alegre, não vou no teatro há muito tempo. Então não faz falta. Sou ignorante? Não vou. Então esse discurso vazio tem que cair por terra. Temos médicos para atuar toda a população. Não temos concurso adequado. Mas voltando à tua pergunta, então, primeira questão, não temos necessidade social de novos médicos no Rio Grande do Sul. Não temos necessidade de novos médicos no Rio Grande do Sul. Nós temos que garantir o acesso da população aos médicos que nós já temos. E 2, está havendo uma banalização do ensino médico. Toda cidade, seja ela de qualquer porte, quer abrir uma faculdade. Porque, infelizmente, com a reforma universitária lá nos anos 2000, muitas universidades puramente capitalistas, que buscam puramente o vil metal, querem abrir cursos. Por quê? Perderam muitos alunos dos outros cursos, querem abrir mais faculdades de medicina, porque é um curso caro. E que sempre tem procura. Vamos ver o caso daqui. Nós estamos na PUC. A PUC tem um hospital escola, o Hospital São Lucas. Tem toda uma estrutura, tem toda uma tradição na formação médica. Faculdades queiram abrir curso, então, mesmo não tem necessidade, abram, só que tem um hospital escola vinculado a essa universidade. Tem um posto de saúde vinculado a essa universidade. E é isso que está faltando. E no Rio Grande do Sul está querendo se abrir muitas faculdades. Está querendo se abrir. Porto Alegre, por fala do próprio secretário municipal da saúde, já está saturado. Eu não tenho mais leito para colocar estagiário. Vocês fazem compreender. Então, eu não tenho campo de estágio atualmente em Porto Alegre. Até porque, eventualmente, vem alguns do interior para fazer algum curso só que especializado aqui. Querem abrir faculdade em Porto Alegre. Mais uma. Mais uma. Cidades da Grande Porto Alegre, que também já está superlotado de alunos, já quer abrir também faculdade de medicina, sem as condições necessárias para abrir. Município lá, um excelente município da região metropolitana. Cachoeirinha não tem condições de ter uma faculdade de medicina. Ponto. Getúlio Vargas, o município de Getúlio Vargas, lá próximo de Erechim, não tem condições de ter faculdade de medicina. E mesmo assim se abriu. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, próximo de Erechim, uma cidade extremamente pequena. Até para lembrar aqui para os ouvintes, é quase conurbado com Estação, 2 municípios muito pequenos. Estação esteve na mídia agora com... Por causa daquela morte daquele... Mas é um município muito pequeno, conheço. É um município pequeno, que abre faculdade Getúlio Vargas. Só que daí o político, o deputado estadual, não se revolta contra isso. Porque tem os seus eleitores, mas não pode. Pessoal, nós temos mais faculdades de medicina que a Índia, que tem uma população de 1 bilhão de habitantes, do que os Estados Unidos, que tem uma medicina de qualidade muito superior à nossa. Nós temos 3 vezes mais faculdades. Então não podemos banalizar a formação médica, porque senão é isso que acontece. Qual é o reflexo disso, por exemplo? Esses dias fomos visitar o PACS, Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul. Eu não sei se vocês já foram. É o postão da Cruzeiro conhecido. Se vocês não foram, não vão lá. Já fui. Porque é deprimente, é triste lá. Além de ser triste, um local para ser insalubre tem que melhorar muito. Chegamos lá para ver a lista de pacientes aguardando. Vemos a lista de pacientes aguardando. Infinita lista, 200 e poucos pacientes para 2 médicas que estavam lá. Os médicos lá atuando também são PJs. Não é o médico da prefeitura, PJs, começa lá. Chegamos lá, 70% da lista de espera são pacientes azuis ou verdes. O que é o paciente azul ou verde? Atualmente, em todas as emergências, tu não atende mais por ordem de chegada, é classificação de risco. Chegou na emergência lá, passa uma triagem pela enfermeira que coloca, olha, teu risco é do vermelho, amarelo até o azul e verde. 70% eram pacientes azuis e verdes. O que quer dizer isso? Eram pacientes que não tinham que estar lá, que tinham que estar no posto. Mas por que eles estavam lá? Porque o posto não funciona. Porque atualmente, infelizmente, o posto de saúde virou o primeiro emprego do recém-formado. E tu não dá condições para ele estar lá. E que daí muitas vezes não tem tanta experiência para atender um caso de pediatria. Chegou o caso de pediatria lá, ele recebe, estou preocupado com isso aqui, vou mandar adiante. E as pelotas de emergência. Então é um tratamento que a saúde pública fica fazendo, faz de conta, o gestor faz de conta. Eu delego uma empresa. Então não adianta essa formação, essa massificação da formação de baixa qualidade. Eu tenho que fazer uma formação de boa qualidade.
E que antes que as pessoas me falam, tá o médico lá, quem está nos ouvindo, que não é tão afeito, querem fazer reserva de mercado. Pessoal, não é reserva de mercado, nós queremos fazer uma medicina de qualidade para a população. Felizmente, já sou bem sucedido na minha profissão, já estou muito bem, só que a gente tem visto uma precarização a pior nos últimos anos. Esse que é o problema. Agora, os encaminhamentos vindo de forma equivocada. Nós temos que melhorar a qualidade dos profissionais. E os profissionais só vão ser bons quando tiverem campo de estágio bom. São Jerônimo pode ter faculdade de medicina? Uma excelente cidade, tem que ter uma saúde pública de qualidade em São Jerônimo, com hospital, com pós-saúde. Mas para ser um polo de formação de médicos não pode ser. Mas querem abrir faculdade. Vejam se nos Estados Unidos ou na Europa alguém levanta que abrir uma cidade de pequeno porte uma faculdade. As únicas cidades de pequeno porte que tem nos Estados Unidos são hospitais que têm complexos hospitalares gigantescos, que estão do lado de uma cidade grande. Não locais onde não tem a estrutura. Então vamos criar a estrutura ao longo do tempo. Não dá. E não dá para o médico só ficar atuando com simulador. Não, vou comprar bonecos que vão simular. Então, pessoal, infelizmente, eu gostaria de trazer informações melhores, mas não, a saúde pública e a saúde em geral está sendo precarizada pela banalização de abertura de faculdades. O Rio Grande do Sul não tem necessidade nenhuma de abrir nenhuma faculdade. Nós temos que qualificar as já existentes e, quem sabe, até diminuir vagas nas já existentes para poder formar melhor os nossos alunos. Porque, senão, vocês já perceberam, o sistema funciona em rede. Se eu formar mal médico, eu vou ter pior atendimento na unidade básica, eu vou ter pior unidades nos pronto-atendimentos e depois nos hospitais. Importante a gente seguir tratando disso, né? Um assunto que não se esgota e que também chama a atenção aqui dos nossos ouvintes que estão participando. A gente precisa te liberar e também... Não, eu espero que esse silêncio de vocês seja mais pelo choque da informação. Porque, pessoal, esse assunto é extremamente sério e todo mundo vai precisar de um médico. É aquilo que eu brinco, quando tu abre os olhos, tu olha para tua mãe, mas antes tu olha para o médico que tirou da barriga, ou seja, nasceu por parto normal. E quando tu morre, normalmente, tu fecha os olhos e tá olhando... Então, queremos ter uma formação médica de qualidade, bons médicos. E o Rio Grande do Sul tem isso. O Rio Grande do Sul sempre foi um polo de excelência. Nós temos centros de excelência no Rio Grande do Sul que poderiam estar localizados em qualquer local do mundo que seriam bons. Só que a gente tem que conseguir espalhar isso. E não, mais uma vez, não podemos banalizar essa formação médica. Doutor Eduardo Neubart Trindade, vice-presidente do CREMERS, sempre um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Band News FM. Muito obrigado, um bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade aqui que vocês nos deram numa manhã, num horário nobre, para bem isso, para servir de alerta para a nossa população. Eu preciso do apoio, não dos médicos, eu preciso do apoio de vocês, jornalistas, e principalmente toda a população que está nos escutando. Para quando chegar lá no posto da Cruzeiro e está lotado, a culpa não é do profissional que está lá. A culpa não é dele, não adianta quebrar tudo, não é culpa nem do segurança, nem da secretária, nem da enfermeira, nem do médico. A culpa é do gestor que não deu condições. Eu peguei, não dou agora, daqui a pouco, uma coisa contra Porto Alegre. Não, isso acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul e queremos melhorar. E o secretário Rita até é um grande parceiro para melhorar, alguém que tem números, tudo. Fez o GERCOM, fez o Gerint, o Rio Grande do Sul é pioneiro em várias questões. Mas nós temos que espalhar essa questão de eventualmente ter carreira de médicos no Sistema Único de Saúde. Ter carreira estatal de médicos para conseguir ter um médico em Cacimbinhas, para conseguir nos municípios de pequeno porte. Vamos tratar aí, seguir com essa pauta que também nos interessa, cara, aqui para o Band News Porto Alegre. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia. 10h37, rápido intervalo, Web Repórter Senge, já voltamos.